Olá, boa tarde. Eu sou o Marcos Carneiro Fernandes, aluno da Universidade do Estado do Mato Grosso, o curso de licenciatura plena em Ciências Biológicas pelo Polo de Jauru, pelo sistema UAB. Nesta aula irei falar um pouco sobre crocodilo. A palavra crocodilo vem do latim crocodilo, e é uma ordem de animais que pertence ao filo Chordata, né, e à classe dos répteis. E hoje, na atualidade, é uma classe de animais que está representada por cerca de 20 espécies de jacarés, uma de gavial e mais os crocodilos, sendo que jacarés e gavial eles habitam, né, locais aquáticos, por serem os animais semiaquáticos, de água doce. E os crocodilos têm ele de água doce e água salgada. Os crocodilos são répteis que se diferenciam de outros répteis, principalmente pelo seu sistema respiratório e o sistema cardíaco, sendo que o seu coração tem cerca de 4 câmeras que possibilita que o sangue não oxigenado se misture com sangue oxigenado, que é uma característica própria dos jacarés. O seu sistema de respiração também é diferenciado dos demais répteis, uma vez que ele respira como a forma de respiração dele é parecida com a das aves, porém não tem o saco de ar, né, pulmonar, chamado saco pulmonar, que as aves têm, os crocodilos têm. Essa espécie de animal existe há cerca de, pelo menos há mais de 84 milhões de anos, segundo os cientistas. É considerado um bicho de sangue pré-histórico. Alguns defendem até que eles são parentes dos dinossauros. Eles se diferenciam também entre si. Além de ser diferente de outros répteis, eles diferenciam entre eles mesmos, principalmente pela formação, a forma da cabeça, vem pelo tamanho e também pelo formato da cabeça, que alguns apresentam um focinho alongado, focinho maior, e outros o focinho mais curto. Outras raças dele apresentam cabeça mais alargada. Então aí tem morfologias diferentes entre eles mesmos. Eles também são, segundo os cientistas, os parentes mais próximos das aves. Afirmam que num passado há milhões de anos pertenceram, a um mesmo ser, tiveram um ancestral comum. Então, e esse ancestral comum teria sido o acrossauro. Acrossauro foi o ancestral comum das aves e dos répteis. Inclusive por esse sistema de respiração que ele desenvolveu, o réptil desenvolveu o sistema de respiração, que segundo os cientistas foi essa característica que eles têm de respirar parecendo aves, que pode ter ajudado eles a sobreviverem a um extermínio que houve das formas vivas na Terra há milhões de anos. Dizem que há cerca de 240 milhões de anos houve aí uma catástrofe, na Terra, aonde dizimou as espécies vivas no planeta, sendo que nessa época chegou a se exterminar 70% das formas vivas de seres vivos, em terra, e 95% em meio aquático. E podem ter sido essa característica que eles desenvolveram, essa característica que eles herdaram das aves, ou que transmitiu para as aves, transmitiu para ele,
e ajudou o ancestral desses bichos, né, o arcossauro, a sobreviver a esse extermínio. Ainda falando aqui um pouco sobre a forma de alimentação desse bicho. O jacaré, ele está classificado como um animal predador. Se alimenta principalmente de proteínas. Tudo que é composto de proteínas é alimentos para jacarés e crocodilos. Então eles se alimentam de aves, de bovinos, de equinos, de caprinos, tudo quanto é ser que é composto por proteína, pode ser sim, né, um alimento para os jacarés, crocodilos, enfim, inclusive o homem. Então a gente vê aí nos documentários, vê em filmagem, né, vídeo na internet, aonde os jacarés estão atacando, né, onde eles atacam animais, às vezes vai beber água ali naquele ambiente onde ele está. Se ele estiver muito faminto, ele ataca aqueles animais e chega a derrubar um animal grande na água e mata e consome toda a carne desse animal. Então, se você vai andar onde tem muito jacaré, fazer caminhada, enfim, pescar, tem que ter muito cuidado, porque você pode ser atacado por jacarés. Essa forma de alimentação deles. Quanto à forma de reprodução, como o jacaré se reproduz? Eles se reproduzem de forma parecida com a das aves. É uma forma sexuada, onde tem que haver um casal, né, para praticar o ato sexual, para então gerar dentro da fêmea, né, os ovos, que ela vai botar em um local protegido, em um ninho. Então daí uma característica parecida com a das aves, que é a do jacaré, né, de botar ovo. O jacarezinho não vai sair de dentro da jacaré fêmea já formado, ele se forma fora do corpo materno. Ela vai botar o ovo em um ninho de folha, que geralmente esse ninho fica às margens de rios, de lagos, locais com bastante folha, bastante material seco, material em decomposição, onde ela junta aquele material, aquelas folhas, galho de árvores e forma um ninho. Então a fotossíntese do sol, o calor do sol, que ajuda a germinar os filhotes do jacaré ali nos ovos, vindo a eclodir posteriormente. Essa fase, a fase da maturidade sexual desse animal. Para as fêmeas, por volta de 7 anos de idade, já estão na idade fértil. É onde eles começam a acasalar e já começam a botar ovos e se torna mãe. Os machos, por volta de 10 anos. É lógico que existe a precocidade, né? Pode acontecer assim como acontece no nosso mundo humano, acontece em todo o reino animal. Então pode haver aí casos em que a fêmea vai se amadurecer um pouco mais velha ou um pouco mais jovem. Mas a idade limite para as fêmeas é de 7 anos e para os machos é de 10 anos. Estes ovos, quando é que elas costumam botar? Geralmente, ou quantos ovos, melhor dizendo, cerca de 70 a 90 ovos aí, eles chegam a colocar até essa quantidade. E eles vão germinar e eclodir-se geralmente na época das chuvas, que vai do mês de janeiro até o mês de março. Geralmente são os meses que os ovos já se germinaram e estão eclodindo, aonde os jacarezinhos já estão nascendo e indo para a água para seguir o curso da vida deles, né? Onde vão se alimentar principalmente de peixe. Como eu havia dito, na parte da alimentação, eles se alimentam de tudo quanto é coisa que tem compostos, né, que tem proteína, mas também eles comem mais, né, peixes mesmo, uma vez que ambos, né, encontram no mesmo habitat. Tanto os peixes como os jacarés estão ali no rio, no córrego, na lagoa, no lago, então estão misturados. Os jacarés são nadadores excelentes, né, são muito ágeis na água, no seco não são tanto, mas na água ele é muito rápido, então ele consegue atacar um peixe, né, um cardume de peixe e comer.
e se alimentar. Ele é um bicho predador, aonde se tem muito jacaré, os peixes não conseguem aumentar, não rende muito, porque ele vai comer, vai consumir bastante e vai dar um colapso aí na questão da cadeia alimentar. Como ele é um predador, né, e se alimenta de proteínas, ele também é formado por proteína e serve, lógico, de alimento para outros seres vivos, inclusive para o homem. Então o jacaré, para nós humanos, tem uma importância muito grande, porque além de se consumir a carne dele, também se usa a pele, né, aquele couro dele ali para fazer as bolsas, né, os calçados, os cintos. Então é um animal extremamente conhecido da nossa região aqui do Mato Grosso, em especial do Pantanal, e que é muito usado, né, para nossas utilidades humanas, seja na questão da alimentação, ou seja no vestuário e calçados. Porém, é lógico que precisamos de respeitar algumas regras, né? O nosso país tem leis que regulamenta essa exploração desse bicho, uma vez que ele é um bicho silvestre, né? Mas então, para esta aula de hoje, o que eu queria passar era isso aí, né? Sei que o assunto é muito vasto, a gente pode, sim, sem dúvida, buscar mais conhecimentos, pesquisar mais, mas eu quero, por enquanto, passando isso aí, e espero que quem ouvir, né, e quem vê esta aula, sirva para ajudar em alguma coisa, para ajudar a enriquecer seus conhecimentos. Então fica aqui o meu abraço e até mais, esse aluno da Unemate.